Ouça isso. Inglaterra, muitas pessoas... Veja o protesto acontecendo. Sem estado de vigilância, sem identificação digital. Essa é a resposta das pessoas que querem manter a liberdade intacta. Ok, quero conversar com você. Tenho muito para dizer agora. Isso é importante. Primeiramente, essa narrativa de identificação digital que está acontecendo ao redor do mundo, eles querem trazer isso eventualmente para a América. Graças a Deus estamos resistindo a isso por enquanto. Também quero falar sobre a narrativa de paralisação do governo. Dar uma pequena atualização, porque estamos prestes a entrar nessa narrativa. Nós temos falado sobre quando eles vão remover os vales alimentação e tudo mais. Isso já vai começar para acontecer até mesmo neste fim de semana que está chegando. É interessante quando você comenta sobre a paralisação do governo e suas reações. E eu tenho um vídeo ridículo mostrando pastores ou líderes orando pela mamãe Doni. Vamos ver isso em breve. É forte. E Pelosi zombando dos cristãos. Há notícias sobre a Rússia e seu novo míssil Poseidon. É algo sério, mas Trump respondeu. E o que vai acontecer com isso? E então, há notícias ou um alerta sendo feito sobre um apagão total da internet. Agora, vamos falar sobre isso. Essa narrativa de identificação digital que estão forçando sobre o povo do Reino Unido está causando reação negativa. Você vê o Islã invadindo da crise de fronteira e a identificação digital surgindo. Existe uma interseção nefasta acontecendo no Reino Unido. Oramos pelo Reino Unido e também pelos Estados Unidos da América, pedindo que permaneçamos firmes e não vejamos isso ser implementado repentinamente. Acredito que precisamos nos levantar contra isso, ou veremos isso acontecer na América, onde as pessoas estão clamando por causa disso. Agora, outra coisa que eu realmente quero abordar com vocês agora é essa narrativa de paralisação do governo. Estamos discutindo isso, muita coisa está acontecendo. Mas é interessante porque até a CNN, até a grande mídia do outro lado, né, está se manifestando contra isso. E eles estão apontando o óbvio. São os democratas que podem reabrir o governo com um simples voto, apenas votando para reabrir o governo. Eles podem fazer isso, mas culpam o lado republicano. Vamos assistir Jake Tapper conversando com Melanie Stansbury sobre isso agora. Assista a isso. Senadores democratas do Novo México votam para reabrir o governo e proteger os fundos do SNAP. Deixe-me ser clara, a administração está escolhendo deixar crianças americanas passarem fome com o dinheiro que eles já têm de forma apropriada. Não estou aplaudindo a atitude deles. Isso é... Não estou aplaudindo eles. Táticas. Casa Branca. Esta é uma escolha da Casa Branca. Isto é, também congressista. Os democratas do Senado escolheram não votar para reabrir o governo. Sim, isso mesmo. Eu entendo por que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo porque querem que os fundos do Medicaid sejam restaurados. Eles fazem isso porque querem prorrogar os prêmios do Obamacare além do fim do ano. Eu entendo o motivo. Deixe-me ser clara. O dinheiro para os planos de contingência está lá. É por isso que os estados estão processando. A Casa Branca está retendo fundos de 2 a 3 semanas de fundos do Supplemental Nutrition Assistance Program. Sim. É bom, pode não ser grande coisa para você, mas vamos... É importante para mim. Para os avós, para os avós... É importante para mim. Literalmente estão alimentando seus filhos. O que quero dizer é que é uma solução de curto prazo. Contas. É uma solução de curto prazo. No fim do dia, as pessoas precisam alimentar suas famílias. E é no sábado que esses recursos acabam. Se você sente isso tão fortemente... Deputada, por que não pedir os senadores democratas do Novo México para votar pela reabertura do governo? Assim, os fundos do Supplemental Nutrition Assistance Program... Estou na Câmara dos Deputados, está fechada. Estou lutando para reabrir o governo e restabelecer o financiamento já existente do Supplemental Nutrition Assistance Program. Estou lutando pelo povo americano e estou aqui, mas mostre um republicano presente. Ninguém aqui garante comida para os americanos no sábado, por isso estou aqui. Agora vamos começar. Deputada Milan. Vamos analisar o senador John Kennedy. Ele responde a isso. É o que eles querem nesse argumento, projeto de lei e em tudo que tentam conseguir, por isso fecharam o governo. Então vamos partir disso, vamos direto para o senador John Kennedy dizendo o que eles realmente querem no projeto de lei. Aqui está John Kennedy. Gosto muito de como ele fala sobre isso.
Veja o que eles querem incluir nesse projeto de lei, por isso estão travando tudo e criando essa narrativa. Preste atenção, é isso que eles querem. Que sob o presidente Biden, eles estavam gastando 3 milhões de dólares com circuncisões e vasectomias na Zâmbia. Nós colocamos isso, tiramos isso, a deputada diz, vamos paralisar o governo até que vocês coloquem isso de volta. Nós encontramos 500 mil dólares do dinheiro dos contribuintes americanos para ônibus elétricos em Ruanda. Nós encontramos 3,6 milhões de dólares para aulas de confeitaria, culinária e grupos de dança para prostitutos em Haiti. Você pode não acreditar, eu não estou inventando isso, estava no orçamento sob o presidente Biden. Nós tiramos isso. A deputada Ocasio-Cortez, da ala socialista, a ala lunática do Partido Democrata, diz, nós vamos fechar o governo. Até você colocar de volta, vou ler mais algumas que tiramos, eles estão exigindo. Colocamos de volta 6 milhões de dólares para organizações de mídia para os palestinos, 833 mil dólares para pessoas transgênero no Nepal, 300 mil dólares para uma parada do orgulho em Lesoto, 882 mil dólares para redes sociais e mentoria na Sérvia, 4,2 milhões de dólares. Nós tiramos isso. A deputada e a ala socialista do partido deles dizem que precisamos colocar isso de volta para o governo aberto. 4,2 milhões de dólares de lésbicas gays. Gentil. De itens ao projeto de lei. E é sobre isso que essa luta se trata. Nós encontramos. Você tem que gostar do Kennedy. Gosto do jeito que ele fala e suas tiradas são épicas se você já assistiu. Mas é isso que eles fazem. Querem essas coisas e mais. E o Partido Democrata é quem está no comando para votar isso. Ou simplesmente tomar a decisão de abrir o governo. Estamos vendo isso agora e precisamos orar, pois há muitas coisas sérias acontecendo. Não tenha medo. Sabe, isso não é algo baseado no medo. Isso é para conscientização, para que possamos orar. Nós nos dedicamos a isso. Eu acredito que Deus sempre quer trazer um aspecto redentor para tudo, e é isso que Ele está fazendo aqui. Agora, uma das nossas amigas, alguém de quem gostamos muito e que conhecemos, é Jaque Duval. E ela postou um vídeo que realmente me surpreendeu. E é sobre Zoran, o destruidor em Nova York, que está concorrendo a prefeito. Ele lidera as pesquisas e todos esperam sua vitória. Mas a parte mais louca desse vídeo, a parte que realmente chamou minha atenção é há líderes cristãos impondo as mãos sobre ele e orando por seu sucesso. E todas essas coisas, vamos assistir isso, vamos conversar sobre isso. Espírito do Senhor Deus, agradecemos por quem você é. Por como você nos guardou, como você nos redimiu e nos fez conscientes e agradecidos pela sua graça e pela sua misericórdia. Agora, Pai, estamos orando por este jovem que o Senhor escolheu para um tempo como este. Fortaleça-o, guie-o, conceda-lhe sabedoria, dê a ele a capacidade de saber o que é certo para esta época. Agradecemos, Senhor, pela vitória e pela capacidade de governar bem. Nós te agradecemos, Senhor, pela capacidade de ouvir até mesmo o menor entre nós e levá-lo a sério. Agora, Pai, nós te agradecemos, não que ele vá fazer o milagre, mas que o Senhor vai fazer o milagre através dele. E que ao fazer isso, só o Senhor receberá o louvor. Nós te agradecemos por isso. Oramos pela saúde e família dele. Obrigado pela proteção em nome do Senhor Deus. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Que uso perverso da oração, que uso perverso da palavra de Deus, que uso perverso dessas coisas. Isso seria como impor as mãos sobre um ditador de outra nação que quer trazer toda essa besteira socialista, marxista e comunista. E, além disso, esteve envolvido com o 11 de setembro, sabe? Tem ligações com algumas das coisas do 11 de setembro. Há muitos detalhes. Eles impõem as mãos nesse cara e dizem, Senhor, dá sucesso e favor a ele. Perdemos todo o discernimento no corpo de Cristo. Agora, eu acredito que há muitos bons pregadores e líderes, né? Nós os conhecemos, há tantos que são bons, mas há pessoas que acabam sendo levadas junto. E eu vou chamar isso de sedução desse espírito do anticristo que quer entrar na terra e começar a dominá-la.
Estou dizendo, quando esse espírito assumir o poder, não voltará atrás. Isso para esses cristãos bonzinhos, se é assim que você quer chamá-los, que estão impondo as mãos sobre essa pessoa e orando por bênçãos sobre ela em nome de Jesus. Quando ele vem de outra ideologia religiosa, querendo dominar quem ora para que ele assuma o poder, agora isso é um absurdo, é insano. E então, quando vejo esse tipo de coisa, isso me deixa muito preocupado com o corpo de Cristo como um todo. Existem muitos grandes líderes no corpo de Cristo. Eu conheço muitos deles, assisto muitos deles, mas isso é realmente preocupante. E o mesmo espírito que está realmente aplaudindo esse indivíduo. Você vê zombando dos cristãos, zombando dos crentes, zombando porque eles vão à igreja e depois saem e fazem coisas terríveis. Sabe quem faz isso? Nancy Pelosi, o mesmo espírito presente nessa situação, apoiando esse cara. Vemos isso aqui. Vamos assistir a este trecho de Nancy Pelosi falando sobre o cristianismo. Fé. Você vai à igreja no domingo, ora lá e, durante a semana, ora pelas pessoas. O que é isso? O que é isso? As pessoas de fé, você vai à igreja e ora no domingo, depois passa a semana orando pelos outros. O que significa isso? O que é isso? Pessoas de fé, você vai à igreja e ora no domingo. E esse trecho foi fornecido pelo meu amigo Jenny Bailey, de quem eu realmente gosto muito. Se você gosta do Flashpoint, assim como eu, é uma ótima fonte de informação. Mas eu preciso te contar uma coisa. Quando você reconhece esse espírito que faz as pessoas ficarem apáticas, recuarem e não se envolverem, o que está acontecendo na cultura é o mesmo espírito que vai zombar das próprias pessoas que estão orando com compaixão e que não têm convicção, nem coragem, nem firmeza. Mesmo conhecendo a palavra e a vontade de Deus para uma nação, eles se acomodam e dizem: apenas abençoamos esse ditador, esse lagarto comunista tirano que só quer destruir tudo. E, demitir todos os policiais e legalizar a prostituição. Só queremos apoiar isso. Abençoamos esse homem em nome de Jesus para que assuma o cargo. Que perversão. Uma perversão e negligência do dever, é isso que é. Isso é uma negligência do dever ministerial, impor as mãos sobre as pessoas desse jeito. Então, quando você olha para isso, é algo terrível. E então você, Nancy Pelosi, com esse espírito do anticristo, zombando do corpo de Cristo, dizendo que eles oram, mas depois saem e basicamente reprimem o povo e todas essas coisas, é absolutamente horrível. Então, ver isso é muito desanimador em algumas dessas áreas. Preciso dizer, o avivamento, o despertar e boas notícias estão chegando. Sabe por quê? Porque você está aqui, nós estamos aqui. A Igreja Vermelha está aqui para se levantar contra essa agenda perversa. O poder de Deus sempre supera o poder das trevas e o diabo sempre exagera em suas ações. E isso eu profetizo para você. É o que vai acontecer em Nova York. O diabo vai exagerar em suas ações. Essa agenda maligna avançará, mas no fim haverá um lado positivo que está chegando. Eu ouço isso muito forte. O lado positivo está chegando para Nova York e está chegando para a América. Mesmo que assumam o poder por um tempo, o diabo vai exagerar e algo vai balançar esse barco. Estou dizendo, o Senhor não permitirá isso. As pessoas oram e clamam e devemos continuar insistindo. Senhoras e senhores, isso é muito importante. Tenho mais alguns pontos sérios para abordar durante nossa análise. Sinto a unção do Espírito e o Senhor dizendo que está com você, abrindo um caminho. Mesmo em meio ao fechamento e dificuldades, há proteção. Lembre-se, pode ter sido escuro no Egito, mas há luz em Gósen, e você está em Gósen. Independente de quem assuma o poder ou dos fatos, Jesus é o Rei. E enquanto você se levantar em fé e ousadia e não recuar, você vai ver favor e avanço. Há sempre provisão para você na tempestade. Deus sempre abre um caminho. E essa é a sua história, essa é a narrativa, e isso é para o povo de Deus que não recua. Amém. O que você acha disso? É Maria Alisson? Amém. Estou com minha filha Alisson aqui, Maria. Nossa editora está aqui, Alisson. O que você acha disso? Quando as pessoas recuam na cultura, quando elas recuam e deixam o espírito do anticristo se levantar, o que os crentes devem fazer? Reagir? Sim. Reaja. É senso comum reagir, porque, quero dizer, a Bíblia fala sobre isso. Se você não reagir, ela fala que o espírito dele não gosta da gente. Sim, diz isso em Hebreus. Diz, se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. E é isso que você está dizendo. Então, o que precisamos fazer é nos levantar em fé. Devemos orar intercedendo?
Com certeza, com certeza. Se você é uma avó de oração, se você é uma mulher ou um homem de Deus que ora, você deveria estar comemorando. Esse é o momento de orar, não espere que outra pessoa faça. Ah, eu posso fazer isso depois. Não, é agora, agora mesmo. Agora é a hora de orar. Agora é a hora de abrir sua Bíblia. É hora de ler as Escrituras e declarar a palavra do Senhor. Para que as pessoas ao seu redor falem a verdade e digam o certo, faça isso. Apenas faça. Apenas faça isso. Apenas faça isso. Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam, sabe, Mary, você deveria comentar sobre isso também, é uma das coisas que as pessoas me perguntam, e eu vejo isso nos comentários, porque eu leio bastante os seus comentários, acredite ou não, em todas as plataformas. Eu, pessoalmente, vou lá e leio os seus comentários. Obrigado por comentar agora. Aliás, comente e vá de vermelho, indo de vermelho. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, falo sobre a aliança e sua bênção. Mas uma das coisas que as pessoas têm perguntado e visto um pouco é sobre o que oramos, sobre o que devemos orar. José, no que nós nos envolvemos. E eu digo às pessoas quando me perguntam isso pessoalmente, você precisa orar no Espírito, você precisa ser guiado pelo Espírito. Eu acordo de manhã e oro no Espírito. Eu olho as notícias, olho as coisas, certifico-me de que estou lendo minha Bíblia, permanecendo cheio de fé. Nós não queremos lutar contra essas coisas na carne, de forma carnal, isso mesmo. Nós queremos aparecer e ser uma luz e tudo isso. Mas orar no Espírito é assim que se faz. Você vê as coisas. E se você vê, deixe o Senhor orar através de você. Apenas deixe Ele orar. Fale em línguas. Permita que o Senhor ore por você. Ele vai guiar quando você ativar a fé e se entregar assim. Se sentir que deve declarar algo sobre uma situação, declare a vontade de Deus. Sim. Declare a vontade de Deus com base na palavra. Proclame as Escrituras sobre o assunto. Esse é o primeiro passo. Outra forma de dizer, não é pela força ou poder, mas pelo Espírito do Senhor. Muito bom. Então, quando você se apoia na palavra de Deus e se dedica dessa forma, e não faz isso pela sua própria alma carnal, apenas tentando tipo, por favor, Senhor, mas sim dizendo, Deus, eu creio na tua palavra. Isso mesmo. Eu sei que o que o Senhor diz é verdade. Confio que o Senhor tem um plano para nós e em nome de Jesus seguimos esse caminho. Vamos perseverar e resistir ao diabo e seus demônios, pois eles devem fugir. Isso mesmo. Quando você fala a palavra do Senhor. Isso é seguir a vontade de Deus. Você precisa saber que a vontade de Deus não acontece automaticamente, senhoras e senhores. Muitos dizem que Deus está no controle. Bem, ele está no controle do que ele diz. Ele está no controle de... Sim. Mas ele deu autoridade e unção ocupacional e autoridade para a sua igreja. 1 João 4,17 diz, como ele é, nós também somos neste mundo. E em Gálatas 1:4 diz, é a vontade de Deus que sejamos libertos desta presente era má. E as pessoas dizem, bem, você tem que se submeter às autoridades do governo, você tem que fazer isso, Deus as designou. Bem, sim, ele as designou para um propósito. E Romanos 13 diz que o ministro, Deus faz de um líder governamental um ministro para o seu bem, para fazer o bem, para executar o bem. E se eles corromperem o sistema? Primeiro, o bom dos Estados Unidos é que, quando Romanos 13 foi escrito, era preciso obedecer às autoridades. Bem, sim, se isso não violar a palavra de Deus. E, em segundo lugar, isso era sob uma monarquia e sob monarquias. Na época em que isso foi escrito, o rei dizia e o povo fazia. Era assim. Era um reinado monárquico. Eles governavam com esse tipo de autoridade. Nos Estados Unidos não temos um rei, não temos uma monarquia, temos uma república constitucional. Nós, o povo, somos os chefes, então é nosso dever fazer cumprir a Constituição. O que quero dizer com isso? Vou além, na verdade. Romanos 13 diz que se realmente quisermos ter um governo justo e todas essas coisas, isso significa que o povo de Deus precisa se levantar. Estamos sendo antibíblicos, precisamos de líderes bons e justos. Devemos nos levantar e exigir justiça na terra, ou estaremos violando Romanos 13. Porque somos nós, o povo, que governamos a terra. Nós somos o rei. É assim que funciona aqui na América. Sabe, seja qual for a nação em que você esteja, você deve obedecer às leis daquele lugar. Mas na América, é isso que temos que fazer. Então você tem que se levantar, você tem que votar, você tem que se manter firme pelos valores justos nesta terra. Há tantas coisas que poderíamos abordar ao abrir Romanos 13 e seguir por esse caminho. Mas tem muita coisa acontecendo agora. Então, Maria, quais são seus pensamentos? Eu tenho pensamentos sobre os vídeos que você mostrou. O Reino Unido e seus protestos. Sim. O governo até a CNN. Sabe, eu não sei. São eles que causam isso. Acho que isso foi profetizado
a capa. As coisas vão ser reveladas, sabe? Isso mesmo. E as pessoas estão percebendo, tipo, ei, que diabos, o que está acontecendo? A gente não está mais caindo nessa. Mas quanto aos pastores orando, é interessante porque está vindo uma revelação. E, tipo, o véu está sendo retirado. Isso mesmo. Mas não há uma escritura que mencione quem coloca o véu. E esses pastores seriam quase assim, tipo, eles não querem realmente ver o que está acontecendo de verdade. Viés de normalidade. Ao redor deles. E sim, apenas seguindo o que está na frente deles em vez de seguir a Bíblia. Sim. É como se quase estivessem cegos pelo que está. Sim, é nossa responsabilidade como corpo de Cristo, como cristãos. A igreja tem uma responsabilidade enorme pelos Estados Unidos, por cada nação em que está presente. A igreja deve se posicionar e afirmar que algo está errado, mesmo que digam que não deve se envolver com política. Bem, então não diga isso para Elias, então não diga isso para Isaías, então não diga isso para João Batista. Não diga isso para Jesus, que chamou Herodes de raposa. Não diga isso para Paulo, que fez tudo o que pôde para chegar a Roma e falar com o imperador. Sabe, a questão é que isso é uma doutrina. Ou seja, isso enfraqueceu a igreja, tirou completamente a espinha dorsal de muitas áreas da igreja. Vou te contar sobre a igreja de Nova York, onde tenho grandes amigos, como o pastor Mike Signorelli, um dos grandes líderes atuais. E ele está trazendo a palavra de Deus, ele está fazendo esse trabalho. Algumas igrejas deveriam se unir para fortalecer a região e afirmar: não aceitaremos isso. Nós não vamos aceitar isso em nossa nação. Precisamos disso na América agora para exigir ordem política. Siga o que a Bíblia ensina e você pode pensar: não se pode legislar moralidade, o que é verdade. Se pessoas suficientes disserem a coisa certa, isso significa que Lucas capítulo 1, versículo 17 diz que o espírito de Elias virá e voltará o coração dos pais aos filhos. E os que ignoram a sabedoria dos justos, é isso que devemos fazer. Precisamos entrar na cultura com a nossa palavra de Deus, com fé, até que a sabedoria dos justos prevaleça sobre os desobedientes. Temos tanta influência que até os desobedientes acabam seguindo a sabedoria dos justos. Não falo de punição ou coisas terríveis, mas de influência. O sistema mundial te pune e persegue se você não cumprir certas regras. Mas no reino de Deus nós levamos influência para onde quer que vamos. Mas também temos uma voz e um direito político nesta terra de nos posicionarmos e precisamos fazer isso. Nova York é uma prévia de algo que pode tentar se espalhar por todo este país no próximo ciclo, se não nos levantarmos contra isso. Mas eu realmente acredito que há um lado positivo vindo aí. Agora, há várias coisas que ainda quero abordar e isso é muito importante. Sem entrar em detalhes, eu só menciono isso. Você sabe, a Rússia acabou de testar um torpedo nuclear Poseidon capaz de destruir cidades com um tsunami radioativo. Isso acabou de sair nas notícias. Então, em resposta a isso, Trump ordenou ao Pentágono que testasse armas nucleares. Precisamos orar sobre isso. Estamos falando de armas nucleares indo de um lado para o outro. Vamos analisar isso. Vou mostrar Trump. Vamos ver. Se puderem colocar na tela, obrigado. Trump ordena que os Estados Unidos da América comecem testes com armas nucleares. Isso foi em questão de um dia. Ele está ordenando isso porque acredito que é uma resposta ao que ele está vendo ao redor do mundo. Agora estou orando pela Rússia, não estou orando pelas nações, mas eu tenho que te dizer, quando você começa a falar desse jeito, é como se eles dissessem: olha o que eu tenho, e agora nós estamos dizendo: olha o que nós temos. Espero que pare aqui. Oro contra a atividade nuclear desde o início do ano. Eu sabia que precisávamos passar pela primavera e verão antes de entrar na narrativa do outono. Sinto essa agitação novamente e creio que o Espírito do Senhor diz que, se orarmos e continuarmos firmes, podemos impedir isso. Vamos seguir atentos e continuar orando. Tem mais uma coisa que eu quero abordar bem rapidamente, que é o seguinte. Vamos abrir este artigo sobre a realidade alarmante de um possível apagão da internet. Veja isso, olhe para isso. Diz, a realidade alarmante do apagão da internet, já que o Microsoft Azure caiu logo após especialistas da Amazon Web Services alertarem. Estamos vendo como é colocar todos os nossos ovos em uma cesta só em escala global. Sem entrar em detalhes, eles falam sobre a queda da Amazon quando os servidores saíram do ar. Todo mundo teve problemas com o serviço da Amazon há poucos dias. Ao ver esse tipo de narrativa, especialistas dizem que isso pode ser uma prévia de um filme que não queremos ver. A internet global pode começar a cair em cascata pelo mundo ou até mesmo neste país.
Mas é sobre isso que eu quero falar. É também por isso que temos tudo o que temos em um aplicativo. Agora, se a internet cair, é o que é. Isso pode significar que as coisas podem sumir e você não vê. Preciso dizer, não tenho medo. Então, quando eu digo essas coisas, não é que eu tenha uma mentalidade alarmista, mas simplesmente estou lendo o terreno. Como já disse antes, realmente acredito nisso. Me preocupa muito que essa paralisação do governo busque provocar agitação civil. Espero que não vire guerra civil, mas querem provocar agitação para as pessoas clamarem, invadirem supermercados e buscarem essas coisas. E isso começa neste fim de semana. Então eu estou crendo em Deus que coisas boas vão sair disso tudo, de todas as formas. Mas deixe-me simplesmente ler uma escritura para você. Você está pronto? Está pronto para ouvir boas notícias com todas essas coisas malucas de que estamos falando? Mas é só a notícia do dia. Tem tantas coisas boas acontecendo, tem coisas maravilhosas acontecendo em todo o mundo, mas você precisa saber disso. Davi, ao enfrentar Golias, manteve o foco em Deus e só lançou um olhar para Golias. E eu quero dizer isso para você. Quando você olha para todas essas questões, nós apenas lançamos um olhar para Golias, mas fixamos o olhar em Deus. E Deus sempre vai te ajudar a superar. Há redenção em tudo isso, né? Você vai sair do outro lado, né? Vai ficar tudo bem, mas há muita coisa que precisamos enfrentar. Vou ler para você esta passagem. Salmo capítulo 2, versículo 1. Está ouvindo? Quero que você ouça isso. E gritem aí nos comentários, está bombando. Isso é ótimo. Isso está ótimo hoje. Mandem comentários, pois estamos orando por você. Salmo capítulo 2, versículo 1. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam coisas vãs? Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Na verdade, só isso é contra Jesus e a igreja. É isso que eles combatem. É contra Jesus e contra a igreja. Perguntam, o que dizem? Verso 3. Vamos romper seus laços e lançar suas cordas fora. Versículo 4. Aquele que está entronizado nos céus rirá. O Senhor zombará deles. A resposta de Deus a essa maldade é o riso, o riso. Vamos voltar ao versículo 3. Vamos romper os seus laços e lançar de nós as suas correntes. Essa é a agenda sombria que muitas pessoas têm nesses altos cargos de autoridade. Querem atacar a igreja, a cultura e assumir o controle. O que torna isso grave é o uso das palavras. Vamos quebrar os laços deles em pedaços? Em outras palavras, nós vamos quebrar o domínio deles, vamos quebrar a ideologia deles, vamos quebrar o que eles querem fazer. E então, em resposta a isso, deixe-me mostrar a vocês uma resposta que os crentes têm. Salmo 149, versículo 5. Então dizem, vamos romper os laços deles falando sobre os justos e tirar de nós suas cordas. Não queremos sua autoridade, você não pode nos mandar. Vamos governar aqui. O Salmo 149, versículo 4, ou melhor, 5, inicia com uma introdução. Olha só, aqui vemos no Salmo 2 os ímpios dizendo, nós vamos romper os laços deles. Colocaremos vocês em grilhões de ferro e faremos tudo isso. Mas veja o versículo 5 do Salmo 149, que mostra a resposta dos justos. Que os santos se alegrem na glória, que cantem de alegria em suas camas. Versículo 6. Que os altos louvores de Deus estejam em sua boca e uma espada de 2 gumes em sua mão, a palavra de Deus. Versículo 7. Para fazer o quê? Olhe para isso, para executar vingança sobre as nações e castigos sobre os povos. Isso é justiça. Versículo 8. Para prender seus reis com correntes e seus nobres com grilhões de ferro. Versículo 9. Para executar sobre eles o juízo escrito. Essa honra tem todos os seus santos. Louvem ao Senhor. Então, em resposta a isso, deixe-me olhar diretamente para você. Em resposta à escuridão, dizendo que vamos lançar fora seus grilhões. Você não pode nos dar domínio nem nos dizer o que fazer. Os santos louvam, adoram e mantêm autoridade. E, ao fazer isso, adorar a Deus, alegrar-se na glória e cantar alto para o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A guerra espiritual acontece quando começamos a resistir através de aspectos espirituais, por meio de força espiritual. Isso leva a prendê-los com correntes e seus nobres com grilhões de ferro.
Essa execução do juízo é o direito de todos os santos. É o privilégio dos santos. É isso que diz o Salmo 149. No Salmo 2, os ímpios dizem, não podem nos prender, não podem fazer isso. Nós vamos rejeitar exigências justas. Nós vamos rejeitar o pensamento racional. Nós vamos rejeitar qualquer coisa que tenha a ver com a bondade de Deus. O Salmo 149 diz que, com governantes ímpios agindo assim, por meio do nosso louvor e orações, nós os prenderemos e impediremos suas ações nefastas. Isso é poderoso, eu acho isso incrível, Ali, o que você acha? Eu acho que é exatamente assim que se faz. É assim que se vence. Você simplesmente veste uma veste de louvor. Você, na verdade, afasta as trevas com a sua adoração. Você afasta as trevas sabendo quem você é na palavra. E simplesmente entender isso, simplesmente saber quem você é em Jesus. E então aplicando isso aos eventos naturais. Ah, isso mesmo. Isso é. Vamos lá. Isso é. É assim que você vence. É assim que você vence. É assim que você vence. Porque aí não é mais o natural lutando contra o natural. Agora você tem o espírito lutando contra o natural. Isso mesmo. E você tem o espírito e tem a luz e a escuridão lutando uma contra a outra. E todas nós sabemos que Deus vence no final. Deus vence no final. Todas nós sabemos que Ele é o Senhor e todas nós sabemos que a escuridão não tem chance. Quando você estuda a palavra por conta própria... É muito verdade. E você sabe quem você é em Jesus? É verdade. O diabo é um diabo da carne. É. Na verdade, ele é um legalista. É. E é por isso que essas pessoas movidas pela escuridão querem ocupar esses assentos de poder, esses cargos de autoridade, porque é legalista. Eles querem governar usando nossas leis, depois impor suas vontades e ignorar as nossas regras. Sim. Então, como lutamos contra as trevas é, antes de tudo, ficarmos do lado das leis do país. Nós fazemos cumprir a Constituição. Ou seja, como americanos natos, ou seja, qual for a nação em que estivermos, precisamos fazer cumprir as leis do país. Com certeza. A menos que viole a Bíblia. Mas então, o que precisamos fazer é não lutar de forma carnal. Não lutamos com nossos sentidos, mas com a palavra de Deus e oração. Em outras palavras, nós não lutamos contra o diabo na carne. Ele é um diabo carnal mesmo. Nós saímos dessa arena e levamos essa confusão e essa luta para o reino da fé. Você sai da carne para a fé lendo a Bíblia e se edificando em oração. Isso vem disso. Quando você se firma nisso e o povo de Deus age unido, expulsamos essas coisas. Nós vencemos, mesmo em um dia ruim. Então, aqui está o que eu estou fazendo. Só para... Bem rapidinho. Acho que eu só queria dizer que já falamos sobre todos os malucos, todas as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. É. Mas tem algo que ainda está acontecendo em meio a tudo isso. Jesus ainda está curando pessoas. Ah, com certeza, sim. Sim, as pessoas estão sendo salvas e muitas coisas boas acontecem. As pessoas precisam se levantar, interceder e não podem ficar em silêncio diante do que acontece. Deus quer agir por nós para alcançar os perdidos, curar doentes e ressuscitar mortos. Muito bom. Liberta aqueles que estão na prisão, assim Deus, mesmo com toda essa loucura acontecendo, coisas boas estão acontecendo. É verdade. Acabamos de ter a conferência Voz de Deus com curas e milagres acontecendo. Meu amigo Mike Signorelli acabou de lotar um estádio em Chicago. Pessoas sendo curadas, libertações e milagres estão acontecendo. Meu amigo Apóstolo Maldonado, em Miami, onde estivemos recentemente. Milhares de pessoas, só no domingo. Só no domingo, milhares de pessoas. Demônios gritando no altar, pessoas sendo libertas. Tivemos pessoas com perversão sexual correndo para o altar sendo libertas. Muita coisa acontecia nessas reuniões. Pensei, uau, parece uma cruzada, mas é domingo de manhã, com milhares de pessoas. Isso ocorre em todos os lugares, inclusive nos campi universitários. Maria, não estou focando apenas na maldade externa. Essa é uma grande lente geopolítica. Mas tem havido tanto avivamento desde que perdemos Charlie Kirk por causa daquela ação maligna. Ele foi um mártir, ele é um mártir. E quando ele entrou na eternidade, algo despertou nos jovens leões. Então, a esperança que eu tenho para vocês é que os jovens leões estão se levantando. O avivamento está aqui, não está por vir, já chegou. Precisamos cooperar com esse espírito. É isso que dizemos. Precisamos reagir e há um despertar. Precisamos agradecer a Deus por todas as coisas boas. Graças a Deus temos uma administração que pelo menos é simpática ao cristianismo e está caminhando conosco dentro do melhor do seu conhecimento e capacidade.
Precisamos nos levantar agora. Em instantes, pedirei para a Ali orar por você. Quando a Ali ora, o avanço começa a acontecer. As pessoas recebem vida. Recebemos muitos testemunhos quando você ora, Ali, mas quero te dizer isso antes da Ali orar e liberar fé sobre você, porque dissemos muitas coisas aqui, mas há um avanço aqui para você agora mesmo. E vamos entrar nisso por um momento. Deixe-me dizer, avançamos e conquistamos espaço para construir o Centro Mundial de Transmissão, crendo em Deus por parceiros. Se você é um parceiro aqui, muito obrigado. Obrigada, Jesus. Agora, sobre o povo de Deus, eu declaro ousadia. Obrigada, Jesus. Que cada pessoa ali assistindo agora diz para pedir e nos será dado. Sim. Quem crê em Jesus pode pedir e receber. Agora, Senhor, pedimos e declaramos ousadia em Ti. Obrigada, Senhor. Não temos espírito de medo, mas de poder. Isso mesmo. De amor e de mente sã, em nome de Jesus. Sim. Obrigada, Senhor, porque eles conseguem cumprir as obras que o Senhor lhes pediu. Então, obrigada, Jesus. Agora mesmo eu resisto ao medo em nome poderoso de Jesus. Se você está sentindo qualquer tipo de medo, nós o repreendemos em nome de Jesus. Permanecemos firmes no chamado do Senhor com amor, alegria, paz e mente sã em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, neste momento. Neste momento. Acredito que as pessoas estão sendo libertas agora. Neste exato momento. Daquela escravidão, medo e timidez. Eu repreendo a timidez em nome de Jesus. Isso sai da sua mente, isso sai do seu coração neste exato momento. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Sangue de Jesus sobre você. Obrigada, Senhor, agora mesmo. Obrigada, Deus. E eu só quero dizer, se você está tendo dificuldade para entrar na palavra, bem, em nome de Jesus eu me coloco ao lado do povo de Deus. Obrigada, Senhor. Eu repreendo toda distração no dia a dia deles. Coisas que estão tentando tirar aqui a atenção deles, coisas que estão tentando distraí-los de entrar no lugar secreto, de passar tempo com você. Eu resisto à distração em nome de Jesus. Eu não venho com minha própria autoridade, mas venho em nome de Jesus. E eu digo, em nome de Jesus, distrações vão embora em nome de Jesus. Obrigada, Senhor e Jesus, por podermos passar tempo com você. Pela fé, sabemos o que fazer e para o que fomos chamados. Eu libero isso sobre o povo de Deus agora. Pela fé, você sabe o que fazer. Pela fé, você tem ousadia. E você não tem um espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Em nome de Jesus, eu te abençoo no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, sim, concordo com essa oração. É maravilhoso. Obrigado, Alison e Mary, por estarem aqui. É ótimo. Quero dizer isso a vocês. Mesmo nos dias ruins, você é ungido para ser o melhor. Deus está te chamando. Não tema essa bagunça maligna, mas veja o que acontece para sabermos como orar. Os filhos de Issacar entendiam os sinais dos tempos, sabiam como agir e estavam alinhados com seu povo. Por isso, cremos na parceria para permanecermos unidos e vermos a bondade de Deus avançar na terra dos viventes. Ao se tornar nosso parceiro, conquistaremos territórios juntos. Espero que faça isso hoje, josephz.com, e entraremos em contato regularmente. Não se preocupe com essa confusão. Jesus é o Senhor e Ele está com você, e você e Jesus são a maioria. Deus é bom. Voltarei em breve. O fim de semana está agitado, hoje é feriado. Falamos disso ontem no programa. Tenha um ótimo fim de semana e não perca amanhã de manhã. Amanhã, sábado de manhã, teremos um ótimo programa incrível, sem limites. Você vai gostar. Eu te abençoo, eu declaro vida sobre você. Não saia daí, assista a isso. As orações dos justos em 2020, especialmente na América, e como clamamos a Deus. Eu ouvi o Espírito do Senhor dizer, eu vou terminar o que comecei. E quando passarmos por essas coisas, há mais uma rodada que Ele está trazendo. Vai ser avivamento, um despertar e muito mais. Acredito que estamos entrando no precipício de um grande despertar. No momento em que eu disse sim para Jesus, foi o momento em que alcancei toda a vida, a piedade, a justiça e a plenitude. Tudo isso é meu, eu conquistei. No momento em que eu digo, sim, Jesus para você, assim como você é salvo, você também é curado. Ele pagou por tudo. Quando você faz uma exigência e uma demanda sobre a sua aliança, e faz uma exigência e uma demanda sobre a palavra de Deus, é aí que a fé começa a surgir dentro de você, e nada vai te parar. Nada.
Estou formando um grupo de intercessores como guerreiros equipados. Vejo mantos de intercessão descendo sobre pessoas que vão se levantar e guerrear em suas casas, se posicionando contra principados e potestades. Eu vejo eles fazendo isso. O Senhor vai te designar para orar, interceder, quebrar julgos sobre líderes e pessoas ao seu redor e combater a fofoca. Eu declaro rompimento, eu declaro rompimento, eu declaro rompimento nos seus corações, eu declaro rompimento nas suas mentes. Eu declaro rompimento na sua casa, eu declaro rompimento nos seus corpos, eu declaro rompimento nos seus relacionamentos. Agora pelo sangue de Jesus, pois é sua aliança, e qualquer outra coisa é ilegal. Obrigado, Senhor. Agora mesmo, em nome poderoso de Jesus. Mesmo em dias ruins, você é ungido para ser o melhor. Deus te chamou. Quem recebe revelação do Deus Todo-Poderoso não fica à mercê de uma cultura enlouquecida. Estamos sendo lavados no sangue de Jesus. Jesus é o Senhor